A determinação do sexo depende de condições ambientais e constituições cromossômicas. Crocodilos e jacarés não têm cromossomos sexuais. O que determina se é macho ou fêmea é a temperatura que o ovo é incubado, como por exemplo, temperaturas baixas, nasce fêmea, e temperaturas altas, nasce macho. As determinações genópticas são formadas pelo sistema X0 e espécies sem cromossomo Y, como baratas e grilos, por exemplo, a fêmea possui XX e o macho X0. O cromossomo Y possui poucos genes e sua falta não compromete a sobrevivência, lembrando que é necessário pelo menos um cromossomo X para a viabilidade do organismo. No sistema ZW, mais comum em aves, ao contrário do sistema XY, o macho é homozigótico ZZ e a fêmea é heterozigótica ZW. Quem determina o sexo da prole, nesse caso, é a fêmea, o W. Como exemplo, nós podemos citar as tartarugas. Sistema partenogenético: fêmeas diploides e machos haploides. Nesse caso, nós podemos citar as abelhas e as formigas. Nas abelhas, o sexo depende da presença de 2 lotes cromossômicos, do cariótipo ou da ausência de um deles. Após o voo nupcial e a cópula, a rainha inicia a eliminação dos óvulos. Alguns desses óvulos, ao passarem pela espermateca em que estão armazenados os espermatozoides, são fecundados, originando fêmeas que se tornarão rainhas férteis ou operárias estéreis. Mas outros óvulos não são fecundados e se desenvolvem partenogeneticamente, originando machos. Portanto, nas abelhas, os machos são haploides N e as fêmeas diploides 2N. Nos machos, os gametas são formados por mitose. Sistema XY, o mais comum, as fêmeas são XX e, portanto, sexo homogamético, com todos os gametas iguais, produzindo só um tipo de gameta, no caso X. Já os machos são XY e, portanto, sexo heterogamético, na qual os gametas são diferentes. Herança ligada ao X. O gene que determina esse tipo de herança encontra-se na região não homóloga de X. Portanto, esse gene não tem homólogo na porção correspondente do cromossomo Y. O homem portador desse gene é chamado de hemizigoto, enquanto a mulher pode ser homozigoto ou heterozigoto. Herança ligada ao Y. Ela é condicionada por alelos situados na região não homóloga ao cromossomo Y. Tais alelos só ocorrem em indivíduos do sexo masculino e passam de geração em geração sempre pela linhagem masculina. Atuando isoladamente, o alelo holândrico nunca apresenta dominância ou recessividade. O cromossomo Y possui alguns genes que lhe são exclusivos, na porção que não é homóloga ao X. Esses genes também são conhecidos como genes holândricos. Um exemplo é o gene SRY, muito importante para a masculinização. Embriões XX não possuem SRY, levando ao desenvolvimento do sexo feminino. Já embriões XY possuem SRY, levando ao desenvolvimento do sexo masculino. Em casos raros, erros durante a meiose podem transferir o SRY do cromossomo Y para o cromossomo X. Se um cromossomo X possui SRY, fertilizar um óvulo normal resultará em um embrião cromossomicamente do sexo feminino, XX, e que se desenvolve com um sexo masculino. Se um cromossomo Y deficiente de SRY fertilizar um óvulo normal, resultará em um embrião cromossomicamente do sexo masculino, XY, que se desenvolve como do sexo feminino. Herança limitada ao sexo. Os alelos se localizam nos cromossomos autossômicos e a manifestação é limitada a apenas um dos sexos. Ambos têm, porém só em um sexo é manifestada, no outro está de forma inativa. Herança influenciada ao sexo. Os alelos se localizam nos cromossomos autossômicos, sendo que a expressão do fenótipo é influenciada pelos hormônios sexuais, ou seja, os alelos se comportam como dominantes em um sexo e recessivos no outro. O caso típico é o gene da calvície. A calvície é condicionada pelo alelo C, que se comporta como dominante nos homens e como recessivo nas mulheres. Síndrome de Klinefelter.
É uma condição genética caracterizada pela presença de uma cópia extra do cromossomo X em indivíduos do sexo masculino. Geralmente traz problemas reprodutivos, pois afasta o indivíduo do fenótipo normal. Quanto mais se afasta do fenótipo normal, mais feminino vai ser. Ter algumas alterações testiculares, alteração na produção de sêmen, são alguns dos exemplos. A síndrome de Turner trata-se de uma anomalia caracterizada pela presença de somente um dos cromossomos X que causa infertilidade. Muito comum em éguas e muito raro em cães, gatos, bovinos e suínos. O XXX não causa nenhuma anomalia fenotípica. A fêmea sempre condensa um X, nesse caso, irá condensar 2X. É muito raro, exceto em gatos. Mecanismos de compensação de dose ocorrem durante a embriogênese, onde um dos cromossomos X é inativado a partir da condensação de forma aleatória, podendo ser um cromossomo de origem materna ou paterna. Como o macho só tem um X, a condensação ocorre para que a dose presente no cromossomo entre fêmea e macho se iguale. O XYY tem o maior desenvolvimento de características masculinas e agressividade, e podemos citar também que ele causa sérios problemas reprodutivos.